Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Uma história bastante conhecida. Quem achou, diga amém. O tema da nossa mensagem hoje é marcas de uma vida transformada. Marcas de uma vida transformada. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo, andava sempre de noite e de dia, gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando ele de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, e aproximando-se Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele a quem antes era possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Pode sentar. Esse texto ele é muito interessante para a gente compreender um pouquinho do pano de fundo dessa história. Nós precisamos olhar um capítulo antes, quando Jesus está com seus discípulos, atravessando o mar em direção a essa cidade, é esse lugar onde ele encontraria esse homem possuído por espíritos imundos. E a Bíblia diz que veio uma forte tempestade sobre o barco onde Jesus estava com seus discípulos. E nessa tempestade, irmãos, o barco quase afunda, e Jesus dormindo, descansando dentro desse barco. E os discípulos, desesperados, começaram a pedir por ajuda, para que Jesus de alguma forma os ajudasse. Então Jesus se levanta, acalma o vento, acalma as águas, e aquela tempestade, ela desaparece. Então o barco volta a ficar tranquilo, e eles chegam então a esse lugar onde ele encontra esse homem. O que eu aprendo nessa lição é que toda vez que Deus tem algo para fazer, uma libertação, que Deus tem algo para transformar a vida de alguém, que Deus quer mudar a história de alguém, antes vem uma luta, antes vem uma dificuldade, antes vem uma prova. Talvez muitos de vocês aqui hoje são prova viva disso, que quando decidiram entregar sua vida a Jesus, decidiram fielmente caminhar com Cristo,
parece que algumas áreas da sua vida pioraram. Parece que algumas lutas parece que se tornaram maiores do que você esperava. E eu quero te dizer que normalmente é assim. Porque toda vez que Deus tem uma transformação para fazer na nossa vida, aquilo que não é de Deus precisa sair da nossa vida. E quando Jesus chega daquele outro lado, a expectativa era que tudo estivesse calmo, porque afinal de contas, a tempestade já tinha passado. Ele se depara com mais uma luta, com mais uma prova, e agora ele precisava ajudar aquele jovem a se livrar de toda a dificuldade que ele estava passando. É terrível pensar que muitas pessoas estão na condição desse jovem hoje. Aí você fala, pastor, como assim? Pois é. Só quem tem a experiência, ou teve a experiência de ter alguém na sua família, um dependente químico, alguém que precisou de um tratamento, precisou de um cuidado especial para se livrar, seja de um vício de drogadição, seja de bebida, seja de qual for o vício, sabe da destruição, do poder que isso causa na vida de uma pessoa e que isso causa no meio de uma família. Nunca é simplesmente a vida de alguém, existe uma família por trás de uma pessoa. Eu quero que você imagine o cenário da vida desse homem que Jesus encontra com ele. Ele andava nu pelo cemitério, gritando, possuído por espíritos ruins, se cortando, sendo o motivo do comentário de toda a cidade, sendo o motivo do comentário de todas as pessoas. Muitas vezes apontando para a família dele, você não é o pai daquele fulano, você não é a mãe, você não é parente daquela pessoa. Porque nunca é só sobre alguém, sempre envolve a família e todas as pessoas envolvidas dentro dessa casa. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando o pastor Paulo César começou com o Centro de Recuperação Laria de Deus, eu fiz parte da diretoria, ainda faço, mas naquele episódio, naquele momento, eu era um dos pastores conselheiros que atendia os internos. E muitos deles, a gente percebia o poder destrutivo na família, até ponto da família já não querer mais, e algumas acreditem, torcer para que aquela pessoa morresse, para que eles tivessem paz. Tamanha é a opressão, e 99,9% dos casos havia por trás uma possessão demoníaca. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 10, que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas a palavra também diz que Jesus afirma, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero te dizer nessa noite, que a tormenta não veio para impedir você de chegar até Jesus. Essa tormenta não vai impedir Jesus também de chegar até você. Essa tormenta não vai impedir Jesus de entrar na tua casa, não vai impedir Jesus de entrar na tua família, de entrar nessa pessoa que precisa de uma transformação de Deus. Da mesma forma que Jesus estava indo a caminho do encontro daquele homem, daquele jovem, Jesus está a caminho da sua casa nessa noite. Jesus está a caminho da sua família nessa noite. Jesus está a caminho do seu amigo nessa noite. Jesus está a caminho do seu parente, daquela pessoa que talvez você veja a esse culto para orar por ele, para interceder por essa pessoa, para clamar diante de Jesus. Talvez você olhe e fale, Deus, quando que a minha casa vai ser salva? Quando que o meu familiar vai encontrar contigo? Quando que eu vou poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor? Eu quero te dizer que em breve a tua casa e a tua família vai estar com você no culto, servindo a Deus, buscando a presença de Deus. Mas não pare de orar, não pare de buscar. Só vence quem não desiste, só vence quem não para, só vence quem não sossega enquanto não alcançar o objetivo. A tempestade não foi capaz de parar Jesus e os discípulos de irem até esse jovem. E olha que Jesus nem precisava ir lá. Não era uma rota que Jesus iria com frequência. Ele nem precisava ir lá. Não era o povo dele. Não fazia parte do povo judeu.
Aliás, eles criavam porcos, e tudo que um judeu odeia é porco. Mas Jesus vai até lá, vai encontrar com aquele jovem para libertar uma vida. Queridos, é interessante que durante anos esse homem teve numa condição de estar nu, endemoniado, no meio do cemitério, no meio do sepulcro, sendo um espetáculo de horror para a cidade, e ninguém fez nada por ele. As pessoas que tentaram prender não foram capazes de prender a ele. Aí quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz é sair correndo e se prostra diante de Jesus, já possuído por aqueles espíritos. Jesus então liberta ele. E quando as pessoas da cidade chegam, encontram aquele homem que antes estava nu, encontram aquele homem que antes estava possuído, cortado, humilhado, encontram ele agora vestido, em plena consciência, assentado e conversando com Jesus. A transformação que aconteceu na vida daquele homem foi tão forte, que as pessoas ficaram duvidando que era ele, e começavam a perguntar: será que é ele mesmo? Será que aquela pessoa mesmo não pode estar desse jeito? Que transformação é essa que aconteceu? Sabe o que é mais triste? É que quem não fez nada por ele agora duvidava da transformação que Jesus fez na vida dele. E é sempre assim, e vai ser assim na sua vida, vai ser assim na minha. Quem muitas vezes viu a gente num estado deplorável, humilhado pelo inimigo, e não fez nada para ajudar, quando vê você transformado, vai ter dificuldade de acreditar que é você. Porque Deus vai fazer uma obra linda na sua casa e na sua vida. Eu não posso afirmar o que eu vou falar agora aqui, porque não está escrito na Bíblia. Mas uma das coisas que a gente aprende também é que a gente pode conjecturar, a gente pode olhar um pouquinho para o texto, a gente pode imaginar um pouquinho o que aconteceu nesse texto. E uma das coisas que eu fiquei pensando, e ouvi uma pregação a respeito disso, que me fez refletir também. Se aquele homem estava humilhado, com um estado deplorável, agora ele estava em plena consciência e com a roupa, isso me faz perceber que o próprio Cristo pode ter dado uma roupa para ele vestir. Que o próprio Jesus, que com certeza deveria ter alguma muda de roupa extra, alguma coisa que ele iria ceder para alguém quando encontrasse alguém necessitado pelo caminho. E talvez, posso falar talvez porque a Bíblia não fala claramente a respeito disso, mas talvez aquele homem estivesse vestindo uma roupa que Cristo deu para ele. E se porventura ele estivesse vestindo uma roupa que Jesus deu para ele, ele estaria então com o cheiro de Cristo, com a roupa de Cristo, restaurada a sua dignidade, restaurada a sua honra, a sua decência. Eu quero te fazer uma pergunta: antes de você conhecer Jesus, como era o seu cheiro? Antes de você conhecer Jesus, como era o seu cheiro? Será que num domingo de manhã, ainda de madrugada, você não estaria cheirando a álcool? Ou quem sabe até cigarro? Talvez você não fume, mas por andar com pessoas que assim utilizam desse vício. Qual seria o cheiro que estava na tua vida antes de Cristo entrar? E hoje você pode acordar e ver aquilo que Jesus fez em você. Eu não estou aqui para condenar quem faz o que não faz, ou cada um é livre para fazer o que quer da sua vida, mas eu estou aqui para te dizer algo nessa noite: quando Cristo entra de fato na nossa vida, todas as coisas começam a entrar numa rota de mudança e de transformação, e não é porque é pecado, e não é porque é proibido, e não é porque pode ou não pode, é porque temos o Espírito Santo em nós, e esse mesmo Espírito Santo em nós, ele testifica aquilo que vem de Deus, e aquilo que não vem de Deus, e ele vai dizendo: ei filho, é tempo de você mudar isso na sua vida. É tempo de você deixar isso na sua vida, já não faz. Sabe, tem coisas que quando nós vamos conhecendo a Jesus e o seu poder, perde o prazer, perde o sentido para nós. A gente fica pensando: cara, eu não preciso disso mais.
Não tem mais por que eu fazer isso. Quantas pessoas que antigamente precisavam desesperadamente de ir para uma festa, para poder alegrar o seu coração, para poder dar risada, para poder se divertir, mas hoje que encontraram com Jesus, elas são felizes, e elas olham, cara, eu não sei por que eu fazia isso, eu não entendo qual que era a necessidade, porque hoje, de fato, eu sou feliz, eu não preciso disso. Então você está me entendendo que quando Jesus encontra com a gente, algumas coisas começam a mudar. E foi assim na vida desse jovem. Vai ser assim na tua casa, na tua família, na tua vida. Porque você vai transbordar do bom perfume de Cristo na sua vida. E é interessante que no versículo 18, esse mesmo homem desesperado chega para Jesus: ei, Jesus, deixa eu ser o teu 13º discípulo, deixa eu ser um dos teus discípulos, deixa eu entrar no barco, deixa eu ir junto com o Senhor. Jesus fala para ele: não, negativo, pelo contrário, eu vou te dar uma outra missão. Qual que é a missão, Jesus? Vá para a sua casa, vá para os seus parentes e fale daquilo que aconteceu na sua vida hoje. Vá por onde você passar, fale daquilo que Cristo fez em você, daquilo que aconteceu na sua vida hoje. Irmãos, nós podemos não ser exímios conhecedores das Sagradas Escrituras, mas todos nós aqui temos uma experiência com Jesus, todos nós aqui temos uma experiência de transformação com Cristo, e que tudo que precisamos é compartilhar com outras pessoas aquilo que Jesus fez em nós, as marcas de Cristo em nós. É o pouco que você tem, é a tua vida, é a tua experiência. Isso tem um peso significativo, porque quem te conheceu antes, quem te vê agora e sabe que Jesus fez isso na sua vida, ele vai querer esse mesmo Jesus que você tem. E quando aquele homem começou a anunciar, a Bíblia diz que ele anunciou as maravilhas que Jesus fez na vida dele em toda Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Ele se tornou um missionário, sem nunca ter estudado, sem nunca ter tido experiência, sem nunca ter passado tempo prolongado com Jesus, mas a experiência de transformação que Jesus fez, de libertação que Jesus fez na vida dele, foi o suficiente para que ele pudesse compartilhar por onde ele passava. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa de uma libertação. E às vezes a gente fica muito preocupado com esse termo, libertação, né? A gente já imagina logo coisas ruins, coisas negativas. Mas eu quero te dizer que nós precisamos nos libertar de muita coisa. Às vezes até de nós mesmos, de coisas que nos paralisam, que nos engessam, que nos prejudicam. Para termos uma vida saudável, termos uma vida melhor, precisamos às vezes nos livrar de alguns hábitos ruins, de algumas situações da nossa vida, e que por vezes nós não conseguimos sozinhos, e precisamos que Cristo entre na nossa vida, de fato, levarmos a sério o encontro com Deus, levarmos a sério uma vida com Jesus. Jesus não é um lugar que você vem, que você fica um tempo, e depois você vai porque se sentiu bem, você tem uma semana melhor, aí você volta de novo, sabe? Eu quero te dizer que é muito maior do que isso. Ele quer ser Senhor da tua vida, Ele quer ser seu Pai, Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua casa, Ele quer transformar, Ele quer libertar, Ele quer renovar você. Nós precisamos acordar e ver que muitas vezes nós desprezamos as pessoas pelo estado atual de vida delas. Quantas pessoas desprezaram aquele homem e nunca ajudaram a ele? Eu quero te fazer uma pergunta: de onde Deus te tirou? De onde Deus te tirou? Olha um pouquinho para a tua vida lá atrás. Fala para você mesmo agora, de onde Deus te tirou? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu vivia numa miséria terrível. E para quem vivia no nada, qualquer coisa que vem já é uma vitória tremenda. E logo que eu me converti, Deus já começou a fazer algumas mudanças na minha vida. E eu comecei a desfrutar de algumas coisas, e aquilo foi tão impactante para mim. Em uma das minhas orações, eu lembro até hoje, Deus falando para mim assim: nunca esqueça de onde
você saiu. Porque o dia que você esquecer, eu vou ter que te fazer voltar lá para você lembrar de onde você saiu. E isso é uma coisa que eu carrego comigo e sempre nas minhas orações, constantemente eu estou lembrando e faço questão de compartilhar isso em algumas pregações para que a minha mente e para que eu nunca esqueça de onde Deus me tirou, porque é um lugar que eu jamais quero voltar. Mas quando nós entendemos de onde Cristo nos tirou e o que Ele fez por nós, fica impossível não ser grato a Ele. O que entrou no coração daquele jovem foi um sentimento de gratidão, de falar: Jesus, eu quero andar com o Senhor, eu quero ir junto com o Senhor, porque eu sou grato. O que o Senhor fez por mim ninguém fez, o que o Senhor fez na minha vida nenhum homem aqui foi capaz de fazer, nenhum religioso foi capaz de fazer, nenhuma pessoa intelectual foi capaz de fazer. O que o Senhor fez por mim foi libertar a minha vida, restaurar a minha dignidade, me trazer de volta sonhos, capacidade de viver, capacidade de me comunicar com as pessoas integralmente, capacidade de sonhar e de ter projeto, de ter uma família. Sabe, o que Jesus fez por ele foi muito maior do que libertar de alguns espíritos ruins. Foi trazer de volta a vida a ele. E é isso que Jesus faz na nossa vida, algo muito maior do que simplesmente limpar a gente de alguns espíritos ruins. Ele nos transforma para vivermos uma vida extraordinária nessa terra. Volte a sonhar, meu irmão. Volte a sonhar, minha irmã. O que Deus tem para você amanhã é muito melhor do que você está desfrutando hoje. Aquilo que Deus tem para você amanhã é muito maior. Despluga um pouco das circunstâncias desse mundo, despluga um pouco dos acontecimentos atuais e começa a olhar e coloca os teus olhos em Jesus, porque é só nele que podemos confiar, é só nele que podemos olhar e ver e caminhar por essa palavra. Deus tem uma vida de bênção para você, para a sua casa e para a sua família. Você vai poder dizer o seguinte: eu e minha casa servimos ao Senhor, porque Jesus está atracando o barco nas terras chamadas sua vida. Tem um barco chegando hoje, dentro dele tem o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando ele chega, tudo se transforma. Quando ele chega, todas as coisas caem aos pés de Jesus. E a prova disso é que numa outra ocasião, em que Jesus estava também mandando os seus discípulos irem na frente, a tempestade veio, Jesus desce do monte e vai andando sobre as águas. Mais uma vez, Pedro disse: és tu, Senhor, faz-me ter contigo. Jesus disse: vem. E no meio daquela confusão de agitação, Pedro começa a andar sobre as águas, ele afunda. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não importa a tempestade, Jesus está acima da tempestade. Todas as preocupações, todas as dificuldades, todo aquele mar de transtorno que estava acontecendo com os discípulos, Jesus caminhava sobre ele. Como assim, pastor? Você não está entendendo, irmão? O que eu quero te dizer nessa noite é que Jesus caminha sobre os teus problemas. Nenhum deles é capaz de parar aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Nenhum deles é capaz de parar aquilo que o Senhor vai realizar lá dentro da sua casa, lá dentro da sua família. Tenha ânimo, tenha disposição. Ah, pastor, mas eu estou passando por um tempo de dificuldade. É a tempestade, mas saiba que você serve um Deus que caminha sobre a tempestade, que dá voz de comando ao vento, que dá voz de comando ao mar, e eles têm que obedecer à voz do Criador. Fique de pé. Eu quero orar com você. Peço ao Senhor que venha entrar na tua casa, na tua família, na tua vida, e mudar, e transformar, e avivar. Que o nome de Jesus possa ser glorificado em ti, por ti, e através de ti, que você possa ser um canal de bênção, canal de vitória, em nome de Jesus.